Antes de qualquer conclusão precipitada sobre o assunto, vamos ampliar nossa visão do tema A Compaixão de Jesus nos primeiros 3 evangelhos. A segunda pergunta que nos propomos a responder é: como Jesus se conecta às pessoas através do sentimento de compaixão? Os estudos sobre as emoções humanas mostram que, diante do sofrimento alheio, nós podemos ter 2 reações. A primeira é de repulsa. Esta emoção nos afasta da pessoa que está em estado de sofrimento. A elaboração dessa repulsa gera sentimentos de nojo, aversão, culpa, menosprezo, etc. A atitude derivada desses sentimentos é o afastamento da situação que provocou isso. A segunda reação é de empatia. Esta emoção nos aproxima da pessoa que está em estado de sofrimento. A elaboração dessa empatia gera sentimentos de interesse, de pena, amor, misericórdia, compaixão, etc. A atitude correspondente, derivada desse sentimento, é uma conexão com o sofredor e o desejo de ajudar a pessoa a superar sua situação. Se é assim, então vamos ver como Jesus reage no encontro com as pessoas que estão sofrendo. Ele se afasta ou ele se conecta a essa gente? Para responder essa pergunta, é necessário ouvir o que os evangelistas dizem a respeito de Jesus em relação à compaixão. Vamos ver primeiro o que diz Mateus sobre o encontro de Jesus com outras pessoas através da compaixão. No capítulo 20, dos versos 29 a 34, Mateus registra a história de 2 cegos em Jericó. Estes 2 deficientes visuais clamam para que o filho de Davi tenha misericórdia deles. Eles gritam 2 vezes suplicando para que Jesus abra os olhos deles. Em resposta ao pedido deles, o versículo 34 traz estas palavras: Jesus teve compaixão deles e tocou-lhes nos olhos. No mesmo instante, passaram a enxergar e o seguiram. Aqui está, nesta passagem de Mateus e nas seguintes que eu vou explicar, que é necessário traduzir o verbo ter compaixão pelo seu exato significado, que é ser movido por compaixão. Assim, por exemplo, traduz a Bíblia de Jerusalém. Mateus 20, 34 diz: movido de compaixão, Jesus tocou-lhes os olhos e imediatamente eles viram e o seguiram. Por que a tradução ser movido por compaixão é melhor do que ter compaixão? É porque ter compaixão é um verbo de estado, o que quer dizer que ter é possuir, ter a posse de algo ou alguma coisa. Assim, ter compaixão pode não fazer nenhuma diferença no encontro com o meu semelhante, pois eu posso agir ou não agir com compaixão. Já a forma ser movido é uma ação impulsionadora. É algo que põe alguma coisa ou alguém em movimento. Portanto, ser movido por compaixão é ser levado a agir motivado pela compaixão. É por causa disso que ser movido por compaixão traduz melhor o verbo usado pelos evangelistas. Essa ideia pode ser encontrada em outras ocasiões em que Jesus foi movido pela compaixão na relação com outras pessoas. Vejamos Marcos 1:41. Movido por compaixão, Jesus estendeu a mão e tocou nele. Eu quero, respondeu, seja curado e fique limpo. Essa é a história de um leproso que ajoelhou-se diante do Galileu e implorou para ser curado e ficar limpo. A resposta de Jesus é categórica e imediata. Eu quero, seja curado e fique limpo. A atitude do mestre é impulsionada a partir de dentro.
a partir de um sentimento muito claro de compaixão pelo estado do leproso. É bom que leiamos o texto com muita atenção. O leproso pede a cura para sua enfermidade e pede para ficar limpo também. A cura não significava automaticamente que ele ficaria limpo, quer dizer, puro ritualmente, como exigia a lei da religião judaica. Por isso o pedido é duplo, curar e limpar, no sentido de purificar. E é por esta causa que Jesus orienta o ex-leproso a ir ao sacerdote e apresentar oferta pela purificação, conforme instruía a lei de Moisés. O movimento de Jesus em relação aos doentes é embalado pelo seu sentimento de compaixão. Ele se conecta às pessoas através deste sentimento. Vejamos outro exemplo desta mesma motivação que vem de dentro. O episódio se encontra em Lucas 7,13. Leiamos. Quando o Senhor a viu, movido de compaixão por ela, disse: "Não chore." Estas palavras são dirigidas para a viúva de Naim, que acabou de experimentar a morte do seu único filho e já está saindo para sepultá-lo. É quando Jesus intervém e ressuscita o filho da mulher. A motivação para sua conduta vem do seu profundo sentimento de compaixão pela viúva, pelo seu filho e pela situação de morte, perda e sofrimento. Para usar uma linguagem da tecnologia, poderíamos dizer que em todos esses encontros de Jesus com pessoas em situação de sofrimento, ele se conecta na mesma rede sem fio de emoções e sentimentos, na qual estão conectadas essa gente necessitada de atenção e cuidados. Do que eu apresentei até aqui, é possível, sem forçar a barra, dizer que a conexão de Jesus com as pessoas é motivada pelo seu sentimento de compaixão. Um sentimento que foi elaborado a partir da emoção do encontro com gente que está em estado de sofrimento físico, emocional e espiritual. O resultado desta elaboração da emoção em sentimento de compaixão é uma ação concreta, onde o Galileu intervém, curando, aliviando as cargas, consolando os que choram e fazendo aquilo que é necessário para trazer bem-estar a todos. O comportamento de Jesus é visível aos que o rodeiam e dele se beneficiam. Até o momento, a pandemia tem sido a maior e melhor oportunidade para exercitarmos esta conexão com pessoas em estados de sofrimento. E o que temos feito?